A natureza das nossas tribulações. Eu gostei da história contada por um senhor brasileiro chamado Rogério. A história de uma borboleta que acabou ficando aleijada para todo sempre devido à intervenção de um homem durante a execução da fase final de sua metamorfose. Ele conta assim: um homem, ao ver a metamorfose da lagarta, quando a borboleta se esforçava para sair do casulo, por um apertado orifício, tentou ajudar. Pegou uma das tesouras e abriu o buraco, libertando a futura borboleta. Contudo, notou que suas asas estavam atrofiadas e o seu corpo todo murcho. Ele esperou e esperou, mas a borboleta continuou se rastejando sem conseguir voar. O esforço que faria para sair do casulo, passando por aquele minúsculo buraco, afinal seria o meio pelo qual o seu organismo liberaria as energias necessárias às suas asas e ao próprio corpo, para que, ao sair, pudesse voar. Ela precisava passar por aquele minúsculo caminho para que a transformação de lagarta em borboleta e a consequente libertação do casulo pudesse acontecer. Mas com a intervenção do homem, todo este processo foi inviabilizado e a borboleta ficou aleijada para sempre, sem jamais poder voar. Só nós e Deus sabemos a natureza de nossas tribulações. Uma das formas seguras de decepcionar-se com as pessoas é esperar que elas entendam nossas dores, ou que se compadeçam de nosso sofrimento na profundidade de nossas expectativas. Paulo sabia disso. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele escreve assim a seus amigos de Corinto: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desejarmos ou a ponto de desesperarmos até da própria vida. A natureza das nossas tribulações. Sim, amigo ouvinte, este é o tema da nossa conversa de hoje. Com os olhos fitos no meu texto de hoje, podemos perceber que o autor sagrado nos ensina que as nossas tribulações são de 3 naturezas. As tribulações por que Paulo passou e os seus amigos passaram eram de natureza exclusiva, humanamente insuportáveis e de natureza desesperadora, digamos assim. No versículo anterior, Paulo convida seus amigos a participarem de seus sofrimentos, para que também pudessem participar da consolação que viria a seguir ao sofrimento. Logo a seguir a isso, ele apresenta esta justificação de seu convite, apelando aos seus leitores para que tivessem noção, apelando a seus leitores para que não devessem ignorar a natureza da tribulação que eles enfrentavam. É provável que Paulo, ao escrever sobre isso, tivesse em mente aquele dia em Éfeso, registrado em Atos capítulo 19, versículo 23 a 41, quando um ourives chamado Demétrio excitou uma grande multidão contra os macedônios Gaio e Aristarco, procurando tudo fazer para que os efésios pudessem atirar-se contra os servos de Cristo. A situação ali descrita foi muito tensa e talvez seja por isso que Paulo veio a escrever mais tarde, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 24 e seguintes, ele diz assim a respeito de si mesmo e de seus amigos: dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, e em frio e nudez. Além destas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Meu ouvinte,
Que nossas tribulações são de natureza exclusiva é a primeira lição que aprendemos. E se são exclusivas, isso significa que iremos passar por elas mesmas sozinhos. Sem amigos, sem muitos familiares, sem colegas ou até mesmo sem a igreja. Não são poucos os relatos de pessoas que deram tudo em favor de uma empresa, uma igreja ou uma família e hoje estão morrendo sozinhos, sem nem mesmo um abraço. Meu ouvinte, aprenda que assim como você parou sua vida para atender ao sofrimento de alguém, o melhor é nunca esperar que te façam o mesmo. Se for feito o mesmo, dê glória a Deus. Caso não, glorifique também. Mas o melhor é sempre esperar o contrário ou pior, da parte daqueles a quem sempre entregaste flores. Nossas tribulações são exclusivas e isso é para nosso bem. Veja a história da borboleta que contei no início da nossa conversa. Ela foi ajudada pelo homem para sair do seu casulo, mas esta ajuda acabou queimando etapas do seu desenvolvimento e deixou manchas indeléveis na vida dela. Toda ajuda é bem-vinda, mas ser sempre ajudado nos torna vulneráveis e extremamente dependentes. Uma mãe, ao dar à luz, precisa fazer força para o bebê vir ao mundo, mas depois de sair, o bebê precisa chorar por si mesmo. Meu ouvinte, o que você está passando é exclusivo. Não é já o pior sofrimento e nem a pior fase, mas é a tribulação de que a sua alma precisa para glorificar a Deus e fortalecer seu coração. As tribulações são também de natureza humanamente insuportáveis. As coisas que nós enfrentamos na vida, não as enfrentamos porque podemos suportar, mas porque Deus nos faz suportar. O homem é tão frágil que um mosquito de Angola o pode matar. Uma vez assisti a um vídeo onde um homem morrera sufocado pela sua própria saliva. Paulo disse no meu texto de hoje: a tribulação que nos sobreveio na Ásia foi acima das nossas forças. Noutra ocasião, a Bíblia diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Eu citei 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Finalmente, o texto de hoje defende que as tribulações são também de natureza desesperadora, digamos assim. O texto diz: a ponto de desesperarmos da nossa própria vida. Ou seja, é como se ele quisesse dizer: existem formas de sofrimento em que a pessoa prefere morrer do que suportá-las. Meu ouvinte, não dê ouvidos às palavras de sua dor, ouça a voz da sua fé. Assim como não podemos e nem devemos fazer promessas quando estamos muito alegres, assim também não podemos ouvir a nossa mente quando a dor fala mais alto e o sofrimento parece ser a única coisa que comemos todas as noites. Paulo disse aos seus amigos: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Meu ouvinte, deixe sua vida sobre os cuidados de Deus. Fique sabendo claramente que ninguém que bebe consigo estará consigo perante o tribunal de Cristo. Sofrimento é um momento e não uma desculpa. Pare de invocar sua orfandade, como desculpa para suas escolhas. A vida é breve, Deus é eterno e você não conhece o dia de amanhã. Por isso, abrace suas tribulações, aprenda com elas, vença apesar delas e veja Deus no escuro e na luz. No escuro de suas ideias e na luz de suas alegrias. Pense nisso. Viva feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus.